Bom dia, crianças! Hoje, dia 29 de abril, já estamos no final do mês de abril, uma quinta-feira, e nós vamos agora para a nossa aulinha de matemática da semana, tá? Hoje no livro Buriti, a página 68 e 69, nós vamos trabalhar sobre gráficos e tabelas, tá? Para que a gente tem que saber interpretar os gráficos e as tabelas, né? Eles têm que ser usados para a gente fazer uma leitura, para organizar as informações, né? No caso de uma pesquisa, no caso de uma informação. Então, eles são muito importantes e vocês têm que aprender a saber identificar, a fazer essa leitura, né? Então, nessas atividades aqui, nós vamos aprender a fazer essa leitura, tá? Podemos começar? Então, vamos lá. Na atividade 1, para comprar livros para a biblioteca, a diretora de uma escola fez uma pesquisa com todos os alunos do 5º ano sobre a preferência de gênero de leitura. O que seria gênero de leitura, gente? É aquele tipo de leitura que você gosta, quadrinhos, poesia, fábulas, no caso mistério, aventura, ficção, são vários gêneros, né? E aqui, o gênero de leitura favorito que ela pesquisou foi exatamente quadrinhos, mistério, aventura e ficção. Então, vamos verificar, desculpa, tá na outra folhinha. Vamos verificar aqui, gente, ó, o gênero de leitura, quadrinhos, mistério, aventura e ficção. Vamos colocar um pouquinho mais perto para vocês terem melhor visão, tá? Então, nesses quadros, gente, a gente está podendo verificar aqui, deixa eu só ajeitar aqui para vocês, porque quanto mais próximo de vocês, mais fácil para vocês identificarem, tá? Então, gente, o que acontece? Nós temos aqui um quadro que ele tem esses 4 gêneros, quadrinhos, mistério, aventura, ficção, e aí tá pedindo assim, complete a tabela com os resultados anotados pela diretora. E aqui a votação, cada tracinho desse corresponde a 10 votos, tá? E aí a quantidade de votos. Se a cada quadradinho desse corresponde a 10 votos, nós temos 5 quadradinhos, 50 votos. Mais 5, 50. Então aqui nós temos 100. Com mais 4, nós temos quantos votos? 140 votos. Muito bem. 140 quadrinhos. Então, as crianças, 140 delas, gostaram mais desse gênero que é o quadrinho, né? E mistério? Quantos são? 5 vezes 10, 50 mais 1, 60 mistério. E aventura? Ó, 5, 50, 60, 70, 80 votos. E aqui o último, ficção, 20 votos, né? Então, gente, essa daqui, a quantidade é a frequência, quantas vezes essa informação apareceu, né? Aqui nessa tabelinha. Vocês conseguiram identificar essa tabela? Para que ela serviu? Para saber quantos votos cada gênero de leitura obteve, né? Então, é muito importante a gente ter uma organização assim, para a gente saber exatamente do que está se tratando. No caso, aqui é uma tabela. Agora, aqui embaixo, nós temos um gráfico. Aqui é um gráfico, ó. A diretora fez um gráfico pictório de acordo com os dados. Pictório porque tem informações com figuras, né? De acordo com os dados da tabela. Ajude e complete o gráfico. Gênero da leitura. Cada desenho desse aqui é um livrinho. Então, quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livros. Aqui, mistério. 1, 2, 3. 3 livros. Aventura. 1, 2, 3, 4. E ficção. 1. Quanto cada livrinho desse vale? Se eu tenho 7 aqui e eu sei que foram 140 votos. Olha aqui, que continha que eu tenho que fazer aqui. É bem fácil essa continha, né? Vamos pensar? Seria uma continha de multiplicação, né? De multiplicação. Qual o número que vezes 7 dá 140? Quer dizer, 140, no caso ali.
Qual o número que seria vezes 7 e 140? 20 vezes 7. 2 vezes 7, 14. Acrescento 0. Então, 20 vezes 7. Vamos ver se dá certo aqui com o mistério. Ó, 20, 3 vezes. Vamos fazer ao contrário. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 60 votos, tá certo? Olha aqui. E o 4? 4 vezes 20. 4 vezes 2, 8, 80 votos e 20 votos da ficção. Por quê? Teria que fazer todo esse cálculo ou eu poderia pegar primeiro esse, que é o valor desse, que poderia ser o valor de cada um. Se eu soubesse já o valor desse, eu já conseguiria, mas eu tenho que descobrir dos outros para saber. Então, no caso, cada livrinho vale 20 votos, certo? Então, quantos votos vale o símbolo do livrinho? 20 votos é a resposta, né? Da letra A. E a D, desculpa, da letra C. Qual a frequência de cada gênero de leitura citado? Então, aqui eu tenho que pôr quadrinhos, 140, mistério, 60, aventura, 80 e ficção, 20. Que gênero de leitura é o mais preferido pelos alunos? Qual que ganhou, que teve maior voto? Foi o quadrinhos, né? Então, é o quadrinhos. Ele ganhou. Ele teve maior voto, então é o quadrinhos. E na F, quantos alunos de 5º ano há na escola? Aí nós temos que fazer o quê? Uma continha de adição. Então, nós temos que somar 140, mais 60, mais 80, mais 20. Então, se eu pego, ó, 6 com 2, dá 8. Com 8, 16 e 4, 20, né? Mas aí sobe 1. 2 e 1, 3. Quantos alunos que tem nessa escola? 300 alunos que votaram. Então, essa é a resposta da letra F. Viram como é fácil, gente? Através de um quadro, eu consigo identificar e responder todas essas questões. Então, por isso que é importante a gente aprender a fazer essa leitura de gráficos e de tabelas. Agora, na outra página, nós temos gráficos de colunas duplas, né? Colunas duplas, gente, que na verdade é uma forma de representar vários dados numéricos também, tá? Ou de duplas colunas, né? Cada coluna é identificada por uma cor, amarelo ou vermelho, né? Então, aqui no caso, ó, amarelo corresponde a meninas e vermelho a meninos. Aqui nós temos nessa tabelinha aqui nesse gráfico, nós temos a quantidade, aqui os meses. Então, o que nós precisamos saber? Olha lá, após o encerramento do primeiro trimestre do ano letivo, a professora Paula, olha minha xarai, promoveu um debate com os alunos da classe em que ela leciona sobre a importância da presença nas aulas. Ao final do ano, Paula apresentou a seus alunos o gráfico abaixo, que mostra como a classe se comportou quanto às faltas neste trimestre. Esse tipo de gráfico é denominado gráfico de colunas duplas, porque ele é identificado através de duas cores. Observe o gráfico e converse com o colega sobre os elementos que aparecem nele. Isso aí não dá para a gente fazer, né? Mas complete a tabela de dupla entrada com os dados do gráfico, tá? O importante, gente, é que vocês saibam que o amarelo corresponde às meninas, porque todo gráfico assim, ele vai ter que ter o quê? Essa partinha aqui do lado que diz a cor correspondente, tá? Então, é isso que vocês têm que saber identificar. Agora, nós temos que colocar aqui nesse outro aqui, nessa tabelinha, nós vamos fazer o quê? As faltas dos alunos no primeiro trimestre. Então, nós temos aqui, no primeiro mês, quantos que os meninos faltaram? Olha aqui onde que o gráfico tá, ó. No número 8. Então, aqui a quantidade foram 8 no primeiro mês. E as meninas,
Ó, as meninas, 7. Olha lá. Então, 8 faltas, 7 faltas. Através do gráfico, eu identifico e respondo, tá? E aí, no segundo mês, os meninos, o verde, meninos verde, 5 faltas. E as meninas, 3 faltas. Olha aqui, né? A gente tem que olhar sempre a informação que nós temos aqui no gráfico e aqui na lateral, quantidade e mês, tá? E aí no terceiro mês, quantos que os meninos fizeram? 4 faltas. E as meninas? 1 falta. Olha as meninas, hein? Muito bem. Agora nós temos umas questões para responder, né? Escreva uma frase para descrever o que mudou do primeiro para o terceiro mês em relação ao número de falta dos meninos. Olha, os meninos aqui no primeiro mês, eles cometeram 8 faltas. Já diminuiu no segundo mês e no terceiro mês ficou metade do primeiro mês só, né? Então a resposta é: no primeiro mês, 8 faltas. Já no terceiro mês, 4 faltas, metade, né? Muito bem, diminuíram as faltas, ótimo. O que os dados do gráfico mostram em relação ao número de faltas dos alunos da professora Paula? O número de faltas aumentou ou diminuiu? Ele diminuiu, né? Ele foi diminuindo ao longo do primeiro trimestre, né? Entre os meninos e entre as meninas. Mas quem teve maior redução foram as meninas, né? Ó, aqui ficou metade, aqui já reduziu bem mais, tá? Então a resposta é: foi diminuindo o número de faltas, né? Mas as meninas tiveram redução maior. Quer dizer, foram as que diminuíram mais, né? Essa redução maior quer dizer que diminuiu a falta das meninas. E entre os alunos de Paula, quem mais diminuiu o número de faltas, os meninos ou as meninas? Aí a gente já respondeu aqui, né? As meninas, né? Por quê? Porque as meninas começaram com 7, depois 3 e depois 1. Os meninos ficaram na metade, as meninas foi bem menos da metade, né? Então foram as meninas. Então hoje, gente, encerramos as nossas atividades, tá? Eu espero que vocês consigam fazer e depois nós vamos tirar as dúvidas, tá? Se vocês ficarem com dúvidas, pode me perguntar no grupo do WhatsApp. Um lindo final de semana para todos, abençoado, e daqui a pouco a gente volta, né? Se Deus quiser, dia 10 nós vamos voltar com todos os protocolos necessários. E a gente, claro que não vai ser todo mundo de uma vez, mas a gente vai ter essa oportunidade de estar tirando todas as dúvidas pessoalmente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.